Damos graças a Deus, não apenas pelo dia que Ele nos concedeu, mas também pela maneira como nós somos alcançados pela sua misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a palavra nos ensina, e a causa de não sermos consumidos. Esse dia, na manhã, no início desse dia, quando nos despertamos, debaixo do fato que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, nos ensina a palavra. É o Deus que não reprovará perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E Ele não nos tem tratado segundo os nossos pecados, nem retribuído segundo as nossas iniquidades. Quando você tem uma ideia de percepção, de distância, da maneira como o céu está elevado acima da terra, diz a palavra no Salmo 103, que o Senhor afasta de nós as nossas iniquidades, as nossas transgressões. A distância do Oriente se afastando do Ocidente. E é a grande misericórdia do Senhor agindo em nossas vidas. Mas tem um fato interessante. O Senhor, Ele se compadece. A misericórdia dele é manifestada sobre aqueles que o temem. Essa é a grande diferença. A misericórdia dele é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, sobre os que praticam a sua justiça, sobre os que guardam a sua aliança e cumprem, obedecem os seus mandamentos. Então, o povo de Deus, nós aqui, é muito importante estarmos temendo, não é ter medo, mas considerar quem Deus é e nos sujeitarmos a Ele. Amém? Amém. É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor excelso, sublime, o Deus que é misericordioso e piedoso, grande em benignidade, grande em bondade. Bem-vindo para o... Você viu, Felipe? Eu não mencionei no início, mas estou mencionando agora, tá? Você vem lá de Sertãozinho, né? Tá, eu tô com alguém já nos assistindo aqui, que mora pertinho de Sertãozinho, tá? Eu não sei qual é a distância de Sertãozinho para Ribeirão Preto, mas é bem perto, não é? Eu não sei quantos quilômetros nós temos. É quase do lado, praticamente. Passou Sertãozinho, está dentro de Ribeirão Preto, não é? A irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Eu queria fazer agora no início, mencionar a irmã Angélica. Nós temos orado por ela, e ela enviou uma carta, uma gratidão, agradecendo o carinho e preocupação daqueles que têm orado pela saúde dela. Nós temos mencionado aqui a irmã Angélica, até porque vários de vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la quando com o esposo nos visitou já há algum tempo. Agradecer então o carinho, as orações pela saúde dela. Também agradecendo aqueles que são os parceiros da obra missionária deles, continuam avante, participando. Ela expressa também essa gratidão. Temos sempre orado por direção de Deus, ela diz aqui na carta, sabedoria nas decisões, por portas abertas e também por portas fechadas. O processo de tratamento do câncer, ela diz, está em andamento aqui no Brasil, em Barretos, justamente no momento que ela e o esposo vieram para o Brasil. Aqui foi descoberto no Hospital de Amor. E as portas também abertas aqui. Ela diz assim, temos acesso a um dos melhores hospitais, o Hospital de Amor,
de câncer que atende pacientes do Brasil todo e também do exterior. Está ela mencionando aqui. Já venceram algumas etapas, ela menciona aqui, no processo do tratamento. Deixa eu ver aqui. Ter descoberto a doença em nossa visita ao Brasil. Ela diz assim, ó, vencer algumas etapas e está consciente da mão de Deus em cada passo. Ela diz isso, vemos a mão de Deus em cada passo. Como, por exemplo, ter descoberto a doença na visita ao Brasil. Estar com o filho Samuel, nesse momento que ele precisa deles. Ter acesso ao tratamento, deixa eu ver aqui, gratuito, que é um tratamento através do convênio do hospital com o SUS. Ela está nesse sistema de tratamento. Fazer a cirurgia que ela fez e remover um nódulo cancerígeno. O tempo de recuperação, ela expressa nesse processo de ter ali a mão de Deus agindo. O esposo está com ela, tá? O Júlio, o pastor Júlio, acompanhando todo o procedimento e cuidando dela. Sabendo que estou completamente nas mãos do Pai, ela menciona isso. E confiando a Deus todo o processo do tratamento. Sempre falo que se Ele quiser, basta uma palavra dele para sarar. Eles começam a carta mencionando o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Por isso que ela diz, basta uma palavra dele para sarar. Mas Deus tem um propósito para esse momento na vida da missionária Angélica e também na vida do pastor Júlio, porque eles estão, por agora, por esse tempo, detidos aqui em Barretos, no Brasil, mas não estão sem se ocuparem na missão de anunciar Cristo. Mas também, se o Senhor está permitindo ir pelo processo de cura com os tratamentos, Ele tem seu perfeito propósito para cumprir a sua perfeita vontade. Ela fala que está entrando não só numa batalha, mas em uma guerra, onde o tratamento vai lutar para eliminar o câncer no corpo. Foi encontrado câncer no linfônodo auxiliar. E ela conta então com nossas orações. Quais são os passos que ela menciona para a oração? Tratamento da quimioterapia, tá? Com intervalo de 3 semanas, depois de cada sessão. E ela, pela data que ela marcou, que já começou no dia 14, tá? Depois será devido outros tipos de tratamento e nós vamos orando por ela, tá? Principalmente oração em relação aos efeitos colaterais do tratamento, que sejam menos agressivos. Então, vamos orar. Deus está no processo de tratamento. Põe a tua mão, que Deus ponha a mão dele para que seja menos agressivo. Amém. Que Ele fortaleça no período que ela receba fortalecimento do Senhor. Paciência com as limitações. Isso é muito importante, não é? Conhecer mais a Deus neste processo e cumprir seu propósito. Pois eu vou divulgar, aliás, a minha esposa divulgou no grupo da igreja, tá? Dá uma lida lá depois quando você for orar. A oportunidade de seguir compartilhando com outras mulheres no hospital de câncer. Ela está compartilhando com outras mulheres. É o instrumento que Deus deseja agora usar neste lugar, tá? Ela está falando aí que, além daquele câncer que ela ficou, apareceram mais câncer nos linfonodos das axilas. Linfonodos. Além do que ela tratou, apareceu mais. Minha esposa está falando aqui. Nós oramos pela minha esposa, chegou bem de viagem. Só está bronzeada, mas está bem. Pelo crescimento espiritual também de toda a família. Pela extensão da imigração do Brasil, porque a missionária Angélica ela é boliviana, casada com o nosso pastor Júlio, que é aqui da Boa Terra, Barretos, tá?
por portas abertas para conseguir todos os documentos que ela precisa em relação à migração. E ela termina a carta dizendo assim: muito obrigado por ser parte dessa jornada e por caminhar conosco. Suas orações e parceria com nossas vidas e ministério tem sido uma fonte grande de ânimo em nossa caminhada. Contamos com vocês, amados de Deus. Seus amigos missionários, pastor Júlio e a esposa, então, a missionária Angélica. Nunca me esqueço, a primeira vez que eu vi a missionária Angélica recém-casada. Isso foi há muito tempo, né? Já tem filhos todos já adultos. O Samuel, inclusive, nasceu no mês de abril, véspera do mês da minha filha Esther nasceu. Esther é que estava aqui agora tocando violão, né? Então, todos tivemos a oportunidade de fazer aquela foto dos dois bebês recém-nascidos. Já era o pastor Júlio nosso conhecido, e depois eu, pela graça de Deus, conheci alguém que também conhecia ele e a Angélica, e aí a nossa família é muito próxima a eles. Vamos agora então, antes da oração que iremos fazer daqui a pouquinho, lembrando esses irmãos que temos orado, por quem temos orado, abra sua Bíblia. Você sabe onde é que nós estamos? Tem que saber, não tem? Qual que é o versículo de hoje? Depois que nós memorizamos o versículo 25, agora é o versículo 26. Capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses é o capítulo onde o apóstolo Paulo vai falar acerca dos tempos. Na verdade, ele destaca neste capítulo, escrevendo a respeito da vida de Cristo. Capítulo 5, a vinda do dia do Senhor. Nós começamos já há muito tempo esse capítulo, estamos agora chegando no versículo 26. Ele começou falando a respeito do dia do Senhor, a vinda do dia do Senhor. Durante todo o tempo do ministério do apóstolo Paulo, ele tinha essa consideração: Jesus brevemente virá, breve ele virá. Ele viveu essa realidade, desenvolveu este fato com quem ele trabalhou na palavra, ensinando, pregando, evangelizando. Em Tessalônica não fora diferente, tá? E aqui nesse capítulo 5 nós já estudamos muitos fatos importantes, e quando chegamos na altura do versículo 16, o apóstolo Paulo então falando sobre retidão de vida, para o finalzinho da primeira carta, marcando 4 considerações importantes dessa retidão de vida. Do versículo 16 ao versículo 18, vida alegre. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças. Depois do 19 ao 22, uma vida obediente. Do 23 ao 24, uma vida de santificação, uma vida santificada. E no finalzinho do versículo 25 ao versículo 28, uma vida fraternal. E aqui nós temos então no versículo 25 até o versículo 28, o desafio fraternal de Paulo para com a igreja dos Tessalonicenses, que vem para nós, e é o desafio dele para nós nos nossos dias, agora, nesse nosso momento. E esse desafio fraternal, começamos a estudá-lo, versículo 25, onde você memorizou comigo: irmãos, orai por nós. A necessidade que Paulo apresentou para a igreja de orarem por ele, por Silvano, por Timóteo, por seus companheiros. E agora nós chegamos no versículo 26. Orai é uma ordem que ele deu, e o versículo 26 também é uma ordem que ele dá. Saudai a todos os irmãos com ósculo, palavra grega para beijo, santo. Saudai a todos com ósculo santo. Vamos orar.
a saudação fraternal. Vamos falar sobre isso hoje à noite, saudação fraternal. Vamos entender a aplicação desse versículo e tudo que a gente puder desenvolver de compreensão nesse texto nós iremos desenvolver. Feche sua cabeça, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, perdão. Nosso Deus e Pai Celestial, cremos no poder, na autoridade da palavra do Senhor. Amém. Temos vindo do primeiro capítulo, primeiro versículo dessa carta, buscando aquilo que o Senhor deseja agir, trabalhar em nossas vidas, trazer aquela compreensão tão necessária, tão importante para a nossa edificação espiritual. E agora chegamos no versículo 26, Deus. Nos dirige à compreensão que devemos ter daquilo que Paulo tão cuidadosamente levou ao conhecimento, escrevendo a carta à igreja em Tessalônica, trabalhando sempre com aquela igreja a sua unidade, o seu desenvolvimento de amor fraternal, essa expressão de amor tão importante no povo de Deus. Abençoe-nos, ó Deus, dirija-nos. Oramos também, Pai, pela missionária Angélica. Ó Deus, tenha misericórdia dela neste período tão diferenciado da vida dela, mas que não está fora o Senhor tem controle. Que ela tenha, receba do Senhor, nesse procedimento, tratamento, todo o recurso, todo o auxílio, todo o fortalecimento que ela necessita, Deus. Que a mão de autoridade e poder do Senhor esteja sobre esse processo, para que não seja tão agressivo, Deus. E que em tudo ela tenha ali, de maneira muito real na sua vida, no seu viver, maravilhas do Senhor. Abençoe, Deus, o seu esposo também, e este tempo em que estarão aqui no Brasil, para este momento de tratamento. Que ela seja abençoada e usada sobremaneira, e o esposo também, na palavra do Senhor, Deus. Que almas sejam alcançadas para Cristo, e almas que já estão em Cristo sejam edificadas. Oramos também, ó Deus, pela dona Maria Cordeiro, nem a conheço pessoalmente, Pai, sinto o dever de orar por essa mulher, para que ela seja alcançada ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, no momento em que ela também, ó Deus, tem um tratamento combatendo um câncer. Também a irmã Inês em Ribeirão Preto, é da visão, nós temos orado por ela. Ela luta sempre com a diabetes, mas o Senhor tem dado graças. E agora está aguardando, Deus, a cirurgia, que muito provavelmente já se aproxima. Que ela possa ter a percepção que já está aproximando o momento da decisão, da porta que se abrirá pelo Senhor. Oramos também, Deus, colocando a irmã Cláudia o seu procedimento de hemodiálise, pressão arterial, tratamento da diabetes, e também, Deus, a sua vida espiritual, que ela tenha o fortalecimento do Senhor. Orando, ó Pai bendito, pelo Elias, Senhor. O Elias que me veio nos últimos dias, esse comprometimento também pela vida dele, Pai. Que ele venha reunir-se conosco. Traga ele, Deus. E também pelo Luiz Antônio, Deus, num momento muito crucial da vida do Luiz,
ele estava marcada a cirurgia para segunda-feira, quando eu fiquei sabendo, fui para a oração e por uma razão desconhecida surgiu um problema, a cirurgia não foi feita, é uma cirurgia de risco. Mas oramos, Deus dá entendimento, sabedoria para a equipe médica, porque eles estão estudando qual o melhor procedimento. E nós estamos orando para o Deus que conhece o melhor procedimento. Oramos por tudo dando graças no nome de Jesus. Amém. Quase que eu falo, sentai-vos, não é? Quase. Costume é uma coisa interessante, não é? Prática. Algumas coisas que nós fazemos envolvem um aspecto cultural. É verdade. Nós queremos entender essa questão de saudar uns aos outros com ósculo santo. Paulo foi quem mencionou mais essa ordem na Bíblia, mas Pedro também falou sobre isso. Vamos ler o que Pedro escreveu sobre saudação semelhante a Paulo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14. Paulo falou aqui no 26, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu quero provocar vocês hoje à noite nessa questão. Pedro falou, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. E essa epístola aqui foi escrita muito tempo depois de que Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses e também primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, onde ele menciona essa questão do ósculo santo. Você viu Pedro aqui? Pedro também escreveu ósculo de amor. Beijo, a palavra ósculo vem do grego, beijo de amor. Veja lá você, Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 16. Romanos, está depois de Atos. Eu vi um vídeo, só pode ser, a gente fala, só pode ser brincadeira, não é? Mas não se pode brincar com as coisas de Deus. É um absurdo, mas eu vi um vídeo de um pastor tentando encontrar o Evangelho de João e passa a página para lá e passa a página para cá e não consegue. Finalmente ele diz, irmãos, João capítulo 23. João vai até o capítulo 21. Não tem João 23. Mas ele piorou mais a situação quando ele mencionou o que estava em João 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é João, é Salmo 23. Não pode ser uma brincadeira. Não pode brincar com as coisas assim. Parece brincadeira, mas não pode brincar com as coisas de Deus. Então a gente brincando. Vamos lá então, Romanos 16. Romanos 16, versículo 16. Romanos 16, Paulo tem saudação para muita gente, ele é corajoso, não é? Porque mencionar nome pode escapar alguém, não sei se escapou alguém, mas ele mencionou muita gente aqui. Ele mencionou quase que o alfabeto, não é? De A a Z, mas ele mencionou vários aqui. Mas no versículo 16 ele diz, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, aquele que colocou ao contrário, né? Fez igual o americano, em vez de ser ósculo santo, santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Mas está em Romanos 16, 16. Tem essa ordem. Saudai-vos. É uma ordem uns aos outros, com santo ósculo. Pedro falou sobre isso.
Paulo falou sobre isso. Tem mais outro texto aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 20. 1 aos Coríntios 16, 20. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 20. Sempre no final das cartas, Paulo menciona sobre isso. Todos os irmãos vos saúdam. Está na parte final, falando que os irmãos saúdam a igreja em Corinto. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Sério? Olha que interessante. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo na carta aos Romanos, também na carta de 1 aos Coríntios, e agora 2 aos Coríntios. São os textos que nós temos. Na sua maioria do apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro. Tiago nem tocou nesse assunto, mas Paulo e Pedro tocaram. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. É uma ordem. O ósculo santo. Vamos entender o significado desse ósculo santo. Nós queremos trabalhar isso. Por que esse ósculo santo é tão importante? E também queremos fazer a aplicação para hoje deste ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijo. Vamos entender quais grupos praticam isso, tá? Porque no Brasil, por exemplo, nós temos como costume, entre as mulheres, mulheres com mulheres, e entre homens com mulheres, e não homem com homem, o chamado 3, que eu já até acredito que é 3 beijinhos no ar, porque geralmente não se beija a bochecha, mas encosta, né? Alguns têm esse costume de cumprimentarem assim, porque a questão aqui é combater a frieza no relacionamento, aquele distanciamento. Você vai reunir-se com os irmãos e então você vai desenvolver um afeto, uma fraternidade entre os irmãos. E aí Paulo então colocou essa questão do ósculo santo, já diz tudo, né? Um cumprimento que vai ser praticado com pureza. Então a importância, ele vai focar na importância do afeto e da pureza nas relações fraternas. Naquele momento eles tinham essa cultura, essa prática. No Brasil, por exemplo, a nossa igreja, vamos entender mais sobre isso. Nós não praticamos. Por que nós não praticamos? E nós temos uma denominação que pratica isso, que dá o beijo entre mulheres e homens, beijam no rosto. Esse ósculo, que deve ser santo. E esse ósculo, que é um beijo santo, vai destacar o quê? É um cumprimento cristão. Uma expressão de amor puro e uma prática para promover a unidade e comunhão da igreja. Nós vamos entender como que isso deve ser praticado, porque você vai fazer algo semelhante sem beijar um ao outro, porque o princípio aqui é o afeto, a fraternidade. E nós temos, desde que eu conheço a palavra de Deus no meio da igreja cristã, o abraço,
E o aperto de mão fraternal é muito usado. Não é? Nós nos cumprimentamos assim. O Felipe mal chegou aqui, já veio estendendo a mão, no cumprimento, na graça e na paz do Senhor, não é assim? Nós nos cumprimentamos dessa maneira. Somos uma família, a família cristã, e devemos expressar amor, afeto, carinho, mas sempre com o aspecto da pureza, da santidade, algo santo. Tá? Eu conheci só um pastor que dava 3 beijinhos. Eu conheci, ele gostava. Americano, viu? O americano nem tem costume disso. Eu conheci um americano, quando chegou no Brasil, ela ficou admirada dessa prática dos 3 beijinhos quando vai cumprimentar. Se alguém vem me cumprimentar e tem pessoas que já vem assinando o rosto, eu cumprimento, mas não tenho esse costume assim. Mas alguns tem esse costume, algumas pessoas se cumprimentam assim, tá? Entre as mulheres. Agora, é interessante que o homem, quando cumprimenta a mulher então vem dar 3 beijinhos, mas homem com homem não. Mas aqui o ósculo santo que Paulo está dizendo, envolve o homem também. E há uma igreja no Brasil que eles dão esse ósculo santo. Estava muito dentro da cultura, que era uma expressão de amor puro e também de unidade cristã. E aqui nós temos que entender e sempre não perder de consideração que Paulo está dando as últimas instruções desse aspecto prático na vida cristã, mas com um olhar muito atento na volta de Cristo. Na volta de Cristo. O que Paulo quer, na verdade, é trabalhar a unidade da igreja. Trabalhar a unidade. Os irmãos serem unidos. Eu acho muito importante quando nós nos cumprimentamos pegando na mão. E, sabe, com firmeza. Boa noite, irmão. É assim com o irmão Gessé, com a esposa dele quando chega. Com cada um aqui eu procuro cumprimentar. No final também do culto, a gente poder dar aquele aperto de mão, cumprimentar, tá? Nós praticamos isso. Aí nós vamos entender, algumas igrejas praticam isso. No Brasil, por exemplo, nós temos a CCB. A CCB que fala, né? Congregação Cristã. Isso, a CCB pratica isso no Brasil. É uma das igrejas que pratica isso. Deixa eu abrir meu caderninho aqui, que eu fiz uma anotação aqui. Algumas igrejas praticam exatamente de forma como Paulo colocou aqui. Nós praticamos o princípio. A ordem para nós trabalha o princípio, que é do amor fraternal, a unidade, este afeto e apreço entre os irmãos. A igreja da Grécia, Rússia, eles têm o costume de se cumprimentarem com beijos na bochecha, uma forma de ósculo de paz. Principalmente durante o domingo de Páscoa, na Grécia até hoje praticam isso, né? Oriente Médio, em vários países, tá? Beijo no rosto entre pessoas do mesmo sexo, faz parte do aspecto cultural deles. Como aquela vestimenta dos escoceses, para mim é tanto estranho, não é? E aqui no Brasil nós temos a congregação cristã. Nós temos alguns países na América Latina e também no leste europeu, onde o beijo no rosto é uma saudação cultural comum. Na Itália, na Espanha, na França e também no Brasil, tá? Esse beijo, 3 beijinhos, 2 beijinhos. Aqui no Brasil eles falam que vão dar 3, para quê mesmo? Para casar. Vocês estão bem informados, hein? Olha só.
Vocês estão bem Na informados. igreja do meu pai, eles costumam beijar as mãos. Os árabes. Beijam as mãos? É. Ah, tá. Eles dão as mãos e cada um beija o outro na saudação. Na igreja do seu pai? Ah, o filho dizendo aqui que na igreja do pai dele, eles dão as mãos e beijam as mãos. Tá ok. É uma prática deles lá. Mas o princípio é apreço, expressão de amor cristão. Tem esse princípio. E sempre contrapondo a frieza do mundo e um sinal de santidade que deve permear todas as intenções, especialmente no contexto da volta de Cristo. Porque a volta de Cristo não é um assunto para se pensar daqui 50 anos. A volta de Cristo é um assunto para ser vivido hoje. E Paulo vivia essa realidade. E com a igreja de Tessalônica ele havia envolvido eles em cada capítulo da volta do Senhor Jesus Cristo. Era um assunto muito interessante para Paulo. Tá? Eu tive um conhecido que ele partiu para a eternidade muito animado, muito empolgado, muito real para ele o fato que a qualquer momento Jesus Cristo estará voltando. Amém? Amém. Tanto é que no fechamento da carta, do capítulo 5, onde ele fala da volta de Cristo e o dia do Senhor. Eu fiquei imaginando, quando mencionei esse dia do Senhor, quando nós começamos a estudar o ano passado, quase um ano, e nós começamos a falar dos acontecimentos que envolverão o dia do Senhor, o mundo mergulhando na hora mais terrível. Nada se compara aquele momento com aquilo que agora parece ser apenas um destaque daquilo que muito mais de forma severa e grave irá acontecer. Não é? Bastou o ano já entrar o verão e o Brasil começou a experimentar algo inédito no seu clima, nos acontecimentos climáticos, começou a receber visita daquilo que é tão normal para os americanos, começou aqui a ocorrer os tornados e tempestades, vendavais, e aí eu já convoquei o nosso pessoal, falei, vamos orar. A distância entre o problema e a solução é a mesmíssima distância, dizia Charles Spurgeon, entre o joelho e o chão. Podemos orar. Amém? Amém. Eu aprendi com Jonathan Edwards que a oração é uma expressão tão natural de fé, como a respiração é a expressão de vida. Está respirando, está vivo. Quem parou de respirar, se não consegue resgatá-lo a tempo, perdeu o fôlego de vida. Quando há fôlego de vida, então, a naturalidade da oração, tanto quanto a respiração, é expressão de vida. A oração é expressão de fé. De fé. Que leva-nos a orar, que leva-nos a buscar ao Senhor. Então, o ósculo santo não é apenas uma questão de costume cultural. Paulo coloca aqui, mas uma ordem para uma saudação cheia de pureza e amor, diferenciando os irmãos. E vamos entender o significado então do ósculo santo. Tão semelhante essa expressão de afeto quanto um aperto de mão e o beijo no rosto. Nem é na bochecha, né? Diz que é no ar esse beijo. Ósculo, beijo. Puro, santo é puro. Sem segunda intenções, sem malícia ou desejo impuro. Procedendo assim, sem malícia, sem segunda intenção, sem desejo impuro, vai estar refletido a santidade de Cristo. É um símbolo que representa a afeição cristã, comunhão, unidade familiar em Cristo, uma marca da igreja de Cristo.
Paulo menciona essa ordem. E por que beijo santo? Vamos fazer a aplicação. Por que ósculo santo? É exatamente para combater algo que não é favorável na igreja de Cristo. O individualismo é para combater o individualismo. Cheguei na igreja, é o santo isolado, sentou lá, não expressa afeição para ninguém, afeto, nenhuma expressão de amor, nenhuma forma de demonstração dessa expressão. A nossa aqui que eu falei é o aperto de mão. Pode ter um abraço. Combater o individualismo. Promover a conexão entre os irmãos. E quando você cumprimenta uma pessoa, opa, tudo bem? E aí, como é que está? E às vezes a pessoa, ao ser cumprimentada por você, e aquele início de conversa, surge a oportunidade para um diálogo, onde a pessoa vai, às vezes, te mencionar algo que está acontecendo, e que você vai orar por ela, ou coisa assim. Então, combate o individualismo, promove a conexão entre os irmãos. É uma família. Deve ser assim. É um afeto genuíno que vai combater a frieza e formalidade, incentivando a demonstrações visíveis de amor. Não é assim? Assim que deve ser com os irmãos. Aprendendo, como Paulo vai falar e ensinar, suportar uns aos outros em amor. É o princípio. Aprender a amar os irmãos, aprender a relacionar com os irmãos, demonstrar apreço. Aquele irmão ali, eu nem chego perto dele. Pega na mão. E um testemunho muito importante para o mundo. O mundo é manipulador, é impuro, e a igreja vai mostrar esse afeto de maneira santa, separada, pura, com todo respeito, com toda a cordialidade possível. Relacionamento que envolve irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo, quando estava instruindo o jovem pregador Timóteo, ele disse: Timóteo, as mulheres, aos anciãos, os homens maduros, o respeito como pais, as mulheres, né, como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza, toda a santidade. Nós aprendemos, isso é um princípio que veio para nós, que vem para a igreja de Cristo Jesus. Nosso procedimento, nosso relacionamento. E envolve também uma preparação para a volta de Cristo, onde envolve o quê? Vigilância e prontidão. Uma igreja unida, harmônica, expressando o amor, combatendo o individualismo. Você se envolve, você faz parte da situação. Unidade e amor são fundamentais para a igreja. Nós não concordamos com tudo, mas é preciso que haja harmonia. Andarão dois juntos se não houver acordo? Você tem amor. Acordo, quando vai fazer algo, envolver o próximo. Esses dias eu estava num estabelecimento comercial. Eu entrei naquele estabelecimento, eu vi dois homens numa mesa, sentados, conversando. E de repente um deles puxou conversa comigo e falou assim: olha rapaz, eu passei um problema muito duro com a minha coluna, mas era apenas para ele fazer uma demonstração, porque estava com eu não lembro o que era a latinha que ele tinha na mão, se era bebida alcoólica ou não, acho que não, porque depois o assunto veio num terreno tão importante. Ele falou assim: minha coluna estava toda estralando ontem, e ele mexeu na latinha enquanto estava falando comigo, apareceu um estalar de coluna. Eu olhei assim, aí eu percebi que era a latinha que estava puxando, né, o lacre, e faz um barulho semelhante à coluna quando está estralando.
E eles foram para a conversa e me envolveram na conversa também. E a forma que ele estava conversando me envolveu na conversa e tal. E aí eu falei, aí eu me apresentei, né, na conversa ali, rápida, de alguns instantes. Falei, lá meu contato, eu tenho um contato. E passei para eles o nosso contato da palavra de Deus. Eu descobri que eles são um que é de Fortaleza. E estavam falando a respeito da palavra de Deus, conversando alguns assuntos assim. Pouco tempo ali, 10 minutos. Mas levaram o nosso contato. Eu falei, olha, vai lá no canal nosso, tem muitos vídeos, pregações, ensino. Pessoa de passagem. Por que isso aconteceu? Porque me envolveram. Me trouxe para a participação da conversa que eles estavam tendo. É interessante isso. Os irmãos da igreja precisam ser envolvidos. Tá? Chegar... Eu quando vim ao conhecimento de Cristo como Salvador, eu era um garoto de 12 anos. Então, o pastor, né, cumprimentando, aperto de mão, abraço. Tinha o costume, aprendeu no Brasil, né, o Brasil com três, achava interessante, ele cumprimentava assim, eu não. Eu sempre cumprimentava as irmãs com aperto de mão, quando muito um abraço. E assim nós temos feito. Então é difícil chegar num lugar. Aliás, os estudos mostram que o pregador, quando vai conferenciar num lugar, o início da apresentação dele é quando ele chega, quando ele entra no ambiente. Eu acho tão interessante quando o Noélio Duarte falava assim, pregador, pastor, quando você chegar no púlpito, você pode até fazer um cumprimento com o olhar, dá uma olhada assim, cumprimenta com o olhar, sem falar nada. Tá? E quando a pessoa chega para você e aperta a sua mão e dá pode ser um graça e paz, boa noite, e nós nos cumprimentamos assim, isso é importante. Isso tem uma aplicação tão importante. Porque o princípio aqui não é em si o ato de beijar, mas expressar o apreço, o afeto, o amor fraternal. Como você vai expressar esse amor? Principalmente dessa questão da unidade. Pode ver quando alguém está meio assim com alguém, é mais difícil chegar e cumprimentar. Também é diferente, né? Você chega assim, e a pessoa tem que olhar você, opa, meu irmão. Mas sempre buscar unidade. O contrário de unidade é divisão. Devemos combater a divisão. Tá? Depois de Paulo trazer os irmãos para orar por ele trabalha essa questão do ósculo santo. Vamos então, já mencionei, mas vamos só fazer a aplicação para hoje nos desafios e prática. Para nós aqui na nossa cultura, o beijo não é algo cultural. Tá? Não é algo cultural. A nossa cultura do Brasil não tem esse princípio. Então, por isso que fica mais difícil você praticar. Não é algo da cultura. Sendo algo da cultura, Paulo falou o quê? Ósculo santo. Faz parte da cultura beijar. A nossa cultura faz parte os 3 beijinhos. Isso faz parte da cultura. Ah, mas é só um. Hã? É só um. É só um beijo? Ah, mudou? Vamos lá entender esse pessoal. Eles estão aqui colocando para mim, que é um só, minha esposa também que é um só, o irmão Gessé diz que em São Paulo já muda, vai para 2. Eu falo a verdade para vocês. Tá, na minha época eram 3, né? Tá, ok. A nossa cultura não tem. Então qual é o princípio? No ósculo santo, né? Entre homens e mulheres assim, tá? O princípio então é expressar amor e afeto. Como nós expressamos amor e afeto? Através do abraço, o aperto de mão caloroso e palavras de encorajamento. Firme, irmão, firme, forte, tal, coisa assim. Então pega na mão e dá esse cumprimento caloroso. Não é uma coisa assim, mecânica, nem automática, mas de forma consciente. Opa, ó irmão, como é teu irmão? Eu vi tantos aqui hoje à noite, quando o irmão Gessé chegou, eu falei, nossa, já temos tanto, mais um para aumentar mais ainda, amém.
Graças a Deus, vários conosco hoje à noite. A semana que vem tem as missionárias, hein? Pode convidar a gente, viu? Tem as missionárias semana que vem. É sempre uma alegria recebê-las. Na outra semana tem conferência. Razão não falta, hein, Felipe? É você vir a Barretos. Temos momentos importantes aqui na igreja. Lembrando sempre do ato de santidade. Paulo era muito partidário disso. E ele vai com esse princípio do ósculo santo, afastar-se do mal. O beijo implica afastar toda forma de mal e de impureza nas relações. É santo esse princípio. E esse ósculo santo, que para nós vem para o aperto de mão, palavras encorajadoras, abraço, é um chamado à santidade nas relações. A comunhão fraterna, amor puro, elementos essenciais, indispensáveis, importantes para a vida cristã plena, preparando-nos para o quê? Para o dia do Senhor. Bem, amém. Dia do Senhor. E é também um chamado à ação, que possamos expressar nosso amor a Cristo e uns aos outros de forma genuína, santa e unificadora, buscando sempre para nós a melhor demonstração de unidade, de apreço, como eu falei, de afeto, de carinho para com os nossos irmãos. Quando eu chego numa igreja, quando eu chego num lugar, que as pessoas deixam o seu lugar para vir até onde eu estou, para me cumprimentar, para me dar uma boa noite, seja bem-vindo, graça e paz, sinta-se à vontade. A primeira vez que eu fui à igreja, o que mais me chamou a atenção foi a maneira do tratamento. Eu vi uma diferença. Poxa, as pessoas estavam interessadas com a minha presença entre eles, já querendo que eu fizesse parte do grupo. Eu já me sentia assim, parte do grupo. Como é bom, não é? Maravilhoso. Você sentir, não sei se aconteceu assim com vocês, né? Sentir. Fala o que é. Em dois lugares foi o contrário. Tá perguntando aqui. Aqui não. Você não, dois lugares você não sentiu parte do grupo, você sentiu. Não. É duro quando você vai num lugar e você se sente isolado, não é assim? Se sente estranho, sabe? Parece que você não encaixa no ambiente, é meio complicado isso, não é? Como é maravilhoso você encaixa no ambiente, né, e tal, e as pessoas... E há grupos são assim, se envolvem, pessoas se envolvem. Uma época nós fomos para um acampamento, irmão Gessé, acampamento aqui em Barreto, da escola vocacional, tá? Foi lá que o morcego queria dormir comigo. Eu saí do ambiente que eu estava, falei, você fica aí, morcego. Eu não. Fui deitado, tinha alguma coisa mexendo, fui ver um morcego, querendo me fazer companhia. Nessa escola vocacional nós fizemos um acampamento. Sabe qual foi o melhor dia do acampamento? Porque todos estavam se interagindo. Haviam desenvolvido uma amizade. Que pena que estava chegando no término do acampamento. Lá estava conosco o pastor José Otávio Soria, a esposa dele, já falecidos, não é? A irmã Cleonice. Mas no último dia, já estava nesse acampamento também. O último dia. Que pena. Estávamos encerrando. Tá? Mas que bom se tivesse tido essa interação no primeiro dia, no envolvimento. Então você precisa sentir parte. Até mesmo o pessoal que acompanha a gente pela live, pela transmissão, quando eles vão se sentindo parte, eles vão se envolvendo também. Né? Durante a semana, as apresentações que nós temos, as pessoas vão participando, vão sentindo parte dali. E eu fui no mercado hoje e acabei esquecendo do alpino da Tiana, mas eu vou comprá-lo, tudo correr bem, espero não esquecer amanhã, viu, Tiana? Ela respondeu aquela pergunta, viu, irmã Inês? A irmã Inês está lá em Ribeirão Preto, aquela pergunta do concurso do Evangelho de João, milagre que Jesus, só ele fez, ninguém no Velho Testamento e ninguém depois dele. Tá? Tem algumas coisas que só Jesus fez, mas esse milagre de cura, só ele fez. Algumas coisas que
que ele fez, são sinais e milagres que ele fez. Além desse milagre de cura, ele fez outros 2 que só ele fez. Só ele fizera. E a Tiana, enquanto o Rafael foi para pesquisa via inteligência artificial, a Tiana já recebeu a resposta via Espírito Santo. Amém. E ela então, eu falei, eu vou dar um chocolate aqui, lá nós vamos dar um livro. Então quem for esperto, escrever no comentário qual o milagre, vai ganhar o livro diante do Pai, tá? Muito bem, vamos agora nos colocarmos em pé. Olha, eu não sei onde Deus impressionou o seu coração, mas estamos em relacionamento, viu? Essa questão de unidade, ainda que não temos a prática cultural do beijo, mas temos a prática do cumprimento, do abraço, do aperto de mãos, do encorajamento, um animando o outro, tá? Se no mundo da idolatria, lá de Isaías 41, o outro animou e disse, esforça-te para uma prática perversa, muito mais nós para uma prática santa, uma prática abençoada por Deus. Devemos nos encorajar, tá? Semana que vem, vamos para a obra missionária. Na outra semana, no outro domingo, conferência de aniversário da igreja. Já temos local do pastor ficar, um ambiente abençoado por Deus. Temos lugar para ele, para a irmã Inês. Mas eu quero contar com você agora algo muito importante, tá? É o irmãos orarem por nós. Orem pela vinda das missionárias da semana que vem, tá? Porque cada dia é preparado pelo Senhor. Cada dia nós queremos estar debaixo do fato de sermos abençoados por Deus, tá? Então ore pela reunião sábado, domingo, tá? Orem também pela conferência, para que Deus poderosamente venha capacitar o pastor George Harmon. Você acha que a minha voz é estrondosa? Você não conhece, né? Vários aqui já o conhecem, né? É alto, tem uma ressônica muito boa, né? Um vozeirão. E é abençoado por Deus. Aí orem por ele para que seja um instrumento usado por Deus. Quanto mais você orar, mais bênção será a conferência. Amém? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, damos graças ao Senhor pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor. Amém. Ó Deus, há versículos que nos desafiam, principalmente quando não há um aspecto envolvendo a nossa cultura, no modo geral. Mas Deus, queremos ter o princípio da ordem estabelecida pelo apóstolo Paulo, da unidade, do amor fraternal, nestes versículos em que Paulo trabalhou com a igreja em Tessalônica, uma vida reta, uma vida de retidão perante o Senhor, no momento de estarem se preparando para o dia do Senhor, para a volta de Cristo. Abençoa a nossa igreja neste aspecto, Deus, para que tenhamos mais unidade, menos rivalidade, indiferença, individualismo, isolamento. Sejamos uma igreja unida, uma igreja fraterna, uma igreja amorosa com os que aqui são parte e com aqueles que vêm para estarem conosco. Sejam abençoados, Deus. Amém. Trabalhe isso conosco, Pai bendito. Oramos, dando graças hoje à noite por tudo quanto do Senhor, ainda que não merecemos, o Senhor tem nos concedido por misericórdia e graça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe
e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Está escrito aqui. Ah, não. Está escrito embaixo. Está escrito bem embaixo. Boa noite. Batista, o que é Batista? Verônica Batista. Ok. Tenham todos uma ótima semana, tá? E até um próximo momento. Deus abençoe a todos.